Bom, pessoal, nós vamos dar início a essa 8ª aula e nós vamos falar sobre citação dos dados. O que significa isso? Significa que a gente vai entender como citar o seu trabalho ou citar um outro dataset. Ok? Nós vamos discutir um pouquinho também sobre autoria, que é uma coisa importante na definição do dataset, porque isso vai impactar na citação. Ok? Como a gente tem um número pequeno de pessoas e nós temos apenas mais 2 aulas, eu queria saber um pouquinho se vocês precisam de alguma ajuda para montar o seu DMP. Naturalmente, se vocês compartilharem e quiserem que a gente dá um feedback antes da entrega final, é possível. Caso contrário, a gente irá fazer isso após a entrega final. Então, para começar, eu gostaria de ouvir um pouco vocês, e eu coloquei uma versão um pouquinho diferente daquela que eu enviei. Se vocês puderem entrar lá no Drive virtual, tem uma versão com 1 ou 2 slides diferente do que eu enviei. Ok? Então vamos lá, pessoal. Alguma ajuda é necessária nesse momento? Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Leonardo. Com aqueles, eu já compartilhei numa outra ocasião, né? E com aqueles comentários eu estou conseguindo finalizar o meu DMP. Que legal. Eu acho que eu vou conseguir finalizar, né? Aí se eu tiver alguma dúvida eu mando por e-mail, pode ser? Pode, perfeito. Estamos à disposição. Tá bom, obrigado. Mais alguém gostaria de... Eu não estou lembrado. Laila. O Leonardo já tinha, sim. Tenta mandar de novo. Às vezes a gente acaba recebendo tanto e-mail e às vezes vai por spam. Mas tudo bem, Laila? Você está conseguindo avançar no DMP? Como é que tá? Beleza. Maria, Anderson, tudo bem? Precisam de ajuda? Bom, pessoal, então vamos dar o início à aula. Então, hoje a gente tem uma parte prática aí, e para que a gente possa treinar um pouquinho essa citação, então a gente tem que entender um pouquinho em relação às normas para citação, entender um pouquinho sobre o DOI, que é o identificador persistente, é o DOI mais famoso, esse que a gente usa
os artigos científicos. Então, nós vamos trabalhar de uma forma prática. Beleza, Anders? Então, a gente vai entender por que é importante citar. A gente está falando aqui de compartilhar os dados para que outras pessoas possam dar continuidade ao nosso trabalho, mas é importante essa citação para reconhecer todo esse trabalho que você desenvolveu na coleta, análise e armazenamento dos dados. Agora, a gente vai discutir um pouco, porque existem outras formas, colocar no meu site e tal, qual a vantagem de um ou de outro. Então, nós temos na fase de descrição, ainda para... Porque uma vez que você citou, você tem que ter todos os dados para citar. E um é, por exemplo, o DOI. Então, antes, eu queria colocar algumas definições. O primeiro é a citação. Então, do mesmo jeito que a gente vai citar uma referência biográfica, a gente vai citar um dataset. Isso significa que é um reconhecimento de dados como uma produção primária de pesquisa e não um subproduto. Essa é a primeira ideia que as pessoas têm. Porque os dados, ele aparece dentro do seu artigo como um acessório. Nesse caso aqui, nós estamos propiciando a comunidade acadêmica desenvolver novos artigos. Então, não é um subproduto, é um produto principal que vai gerar outros artigos. Ok? Com relação ao autor dos dados, é aquele que fez a coleta, análise, ou seja, participou do processo. Às vezes a gente ouve falar que algumas pessoas só ajudaram a escrever ali ou montar o DMP, teoricamente não seriam autores. E o identificador persistente é fundamental para a citação. E que significa persistente? Que ele vai durar o máximo possível. Ok? Então, ele é um código, a gente vai ver mais para frente, que ele vai identificar unicamente o seu artigo. Agora, dependente onde você está guardando o seu artigo, esse DOI pode não durar muito tempo. Por quê? Porque custa muito caro você manter um servidor de DOI. Ok? O NPT, que é o grupo de pesquisa nosso, do qual o professor Beto e eu fazemos parte, é um servidor de DOI. Agora, cada registro, a gente faz um pagamento por isso. Então, tem custo. O nosso DOI está armazenado num servidor comercial. Isso tem um custo. Quem vai manter o servidor? Um outro custo adicional. Então, se você escolher um gerador de DOI meia boca,
ele não vai ter uma longa vida, ok? Por que que é bom a gente citar? Então, a partir do momento que eu gero os dados e eles vão poder usar esses dados para desenvolver uma área de conhecimento, isso é muito bom. Esse trabalho que a gente fez vai dar frutos. Então, o fruto não é a citação do artigo, mas é o uso dos dados que foram gerados por você. E tem essa ideia de reutilização. Então, eu fiz de um jeito, mas tem gente que visualiza meus dados de uma outra forma, de tal forma que pode gerar uma nova visão. Agora, eu queria dar uma paradinha aqui e a gente tentar acessar esse site, que é o Figshare, para que a gente possa fazer algumas atividades aqui. Então, pessoal, é só Figshare. Vou colocar aqui figshare.com. Então, eu vou entrar. Eu queria que vocês entrassem. Vamos criar uma conta lá. Então, é o Figshare. Eu queria que vocês abrissem uma conta para que a gente possa fazer algumas atividades dentro do Figshare, que é um dos servidores. Naturalmente, existem outros. Vocês conseguiram entrar? Conseguiram criar uma conta? Dá um ok aí no chat, por favor. Ok, a Laila já conseguiu. O Leonardo também. O Anderson também. Eu vou passar aqui para vocês os dados do nosso set. E eu queria ver se vocês acharam. Então, esse aqui é o dataset. E aqui embaixo, ele começa a passar
alguns dados sobre o dataset. Ok? E aqui ele mostra quantas pessoas viram, quantas fizeram download, mas ninguém citou. Roberto, tá fraco aí, hein? Pouca citação. Mas vai aumentar, doutor. Então, pessoal, é como um artigo também, tem milhões de datasets e algumas vão ser citadas, outras não. Mas a gente tem a esperança que desses 11 downloads, a gente consiga aí alguém ter alguma visão. Então, vocês poderiam procurar aí qualquer tema, tá? Como esse tema está muito ligado a Global South e Open Education Resource, todos esses datasets que estão aqui foram resultantes do projeto que a gente participou, que é esse ROER4D, tá? Então, isso faz parte da equipe que a gente trabalhou, que foi coordenada por essa Sherry aqui, da Universidade de Cape Town, da África do Sul, ok? Então, esse aqui é um lugar onde a gente pode armazenar não só dataset, mas outros materiais aqui, como esses que estão aqui, que não são, alguns desses não são datasets. Ok? Então, nós estamos aí dando uma olhada. A gente pode, além de criar, procurar alguma coisa que pode ser útil na sua área de conhecimento. E aqui a gente mostra aqui, nós vamos trabalhar isso mais para frente, mas basicamente vocês têm os autores, o título e dataset, porque nesse Figshare pode ter mais coisa além do dataset. O nome do repositório, aí tem o identificador persistente, que é no caso o DOI. Então, essa é a maneira que a gente vai ver como citar. Continuando aqui, os benefícios da citação de dados. Então, o que a gente quer? Que dure muito mais que o artigo, ou seja, gere mais filhotes. E às vezes a gente está trabalhando num tema e a gente não tem dados. E a gente pode procurar no dataset, depois basta citar esse dataset. Então, não só você está ajudando o reconhecimento do trabalho, bem como está facilitando o seu trabalho. E outra coisa que hoje é muito importante é essa transparência da pesquisa científica. Então, hoje, algumas revistas já estão exigindo que você publique o dataset. Então, a gente acredita que isso é uma tendência que veio para ficar
e vai ser obrigatório para as revistas mais importantes. E aí, nós vamos definir aqui alguns princípios de citação. A importância. Então, essa coleta, ele vai ser útil para que alguém possa desenvolver um artigo. Quando a gente cita, a gente está dando crédito para alguém. Então, além disso, para provar que aquela interpretação está correta, você tem que dar evidências. Ou seja, a pessoa pode chegar aos resultados semelhantes ao que você publicou no artigo científico. Além disso, esse dataset deve ter uma identificação única e que deve durar o maior tempo possível. Ok? Esse é o caso do DOI. O acesso através do DOI deve permitir que outras pessoas possam acessar esses dados juntamente com um artigo que está baseado nesses dados. Então, a partir do momento que eu tenho acesso, eu tenho o DOI, então todo mundo vai conseguir chegar aos dados que deram origem àquele artigo seu. Agora, com relação à citação, todas as citações pedem o DOI. Agora, existem algumas diferenças conforme o padrão. Na área aqui da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, nós temos na administração e contabilidade o padrão APA, é um padrão da Associação de Psicologia Americana, que é largamente utilizado. Portanto, existem algumas variações que podem ser utilizadas por uma revista ou outra. Então, o que é preciso para uma citação? Eu preciso o autor, o pesquisador principal. Então, se vocês fizeram o DMP, essas informações estarão disponíveis. Qual é o título da fonte dos dados? O número da versão. Lembra que em um determinado momento desse curso, a gente deixou claro que quando a gente publica uma nova edição, ela é um outro dataset, com valores atualizados. Aí o formato dos dados está no DMP. Repositório que vocês vão colher, no caso eu escolhi o Figshare, nós vamos discutir outras opções também. Então eu preciso ter algumas informações para que eu possa fazer a citação adequada. Então, cadê o DOI? Ao invés de DOI, podemos usar esse ARC. Ok? Mas o DOI é muito mais comum. Quando eu faço citação, eu coloco
quando que eu acessei. Tá? Dentro do MP, a gente vai colocar também o editor, o colaborador, o local, o estado, o país do repositório. Nós estamos colocando aqui um conjunto de informações, mas não necessariamente a gente vai usar tudo. Mas estamos colocando aqui o que pode ser pedido na citação de acordo com o formato que vai ser adotado pela revista que a pessoa está publicando. E se ela publica, aquela revista tem um padrão para citar dataset. Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos. Então, autor, data, título, versão, repositório, identificador e data de acesso. Então, tem um nome grande aí, data, lançamento, versão, e ele colocou algumas coisas a mais que deve ser específico dessa revista aí que eles estão publicando. Mas, basicamente, se vocês imaginarem um artigo científico, a gente tem os nomes, o ano também tem artigo, versão é uma característica do próprio dataset, e o servidor, que é uma característica também do dataset, embora hoje exista também servidor de artigos científicos. O próprio Figshare também aceita artigos e não só dataset. Depois tem o DOI, que algumas revistas também já possuem, e, para finalizar, a data que foi acessada. Então, se vocês observarem, não tem muita coisa diferente. Além do servidor e da versão, o DOI também já está presente em algumas citações de artigos científicos. Então, estou colocando aqui para vocês exemplos de identificadores persistentes. Esse DOI é o mais comum. Existe esse outro que chama ARC, que nós vamos fazer um exercício prático, mas o DOI é o mais comum aí, ok? Mas é uma série de números bem grandes, onde a gente vai identificar de forma única o dataset que a gente está criando. Agora, o que significa identificador persistente? Alguns de vocês já devem ter o identificador persistente como pesquisador. Tá? Por exemplo, o ORCID, que é o Open Research Contributor ID, é um que qualquer um pode criar. Então, se vocês entrarem lá no site e fizer um cadastro e colocar sua produção científica, vai ser muito mais fácil achar você. Por quê? Às vezes, seu nome tem acento, se é abreviado, não é abreviado, tá? Fica difícil achar sua produção científica. A partir do momento que você associou, como se fosse um RG, a todos a sua publicação, fica muito mais fácil achar sua produção científica.
é de graça, não paga nada. Então, quem não tiver, vocês podem cadastrar, ok? Deixa eu ver aqui o site. Aqui, ó, pessoal. Orcid.org, tá? Então, vocês podem cadastrar aí, não paga nada. E aí, vocês podem imaginar, bom, fiz um dataset, agora quero um DOI. Nós precisamos de um DOI, ou podemos ter, precisa ou não. Um DOI não significa alguma qualidade superior, nada disso. Ele tem a função de identificar unicamente o seu artigo, porque a partir do momento que você mandou o link com o DOI do artigo, qualquer pessoa, qualquer lugar do mundo vai achar, e se for um servidor confiável, que tem uma estrutura interessante, ele vai durar por muito tempo. Se a gente colocar o nosso artigo no nosso site e amanhã o site está fora do ar, ou parou, não existe mais, ninguém vai acessar. Então, a escolha do local onde você vai armazenar os seus dados ou seus arquivos, ela é de fundamental importância. Então, para criar um DOI, está mostrando aí alguns locais, o DataSite, o C3 da Califórnia, o CSD, o NCAS, ok? São locais que fornecem os DOIs. Então, nós vamos agora fazer uma brincadeira para que a gente possa criar um DOI, mas como exercício, tá? Eu queria que vocês entrassem nesse site, exit.cdlib.org. Deixa eu colocar para vocês aqui. Deixa eu ver se deu certo. Entrou aí, pessoal? Dá um okzinho aí para mim. Beleza. Natália, conseguiu? Beleza. Leonardo, Anderson, Maria, Laila, beleza. Então, pessoal, aqui é só um demo. Então, vamos tentar gerar um DOI só para ver como fica. A primeira aqui seria o endereço do meu objeto. Tá? Onde que ele está? Né? Então, a gente vai ter um URL, alguma coisa, quem é que está fazendo, o que, quando, 2021. Aí eu quero um DOI. Assim que eu fizer isso, eu vou. Aí eu pus DOI, mudou. Então, tá vendo que o DOI pode ser várias coisas aqui? Então,
Olá, Ela. O ARC é um identificador feito aí pela Universidade da Califórnia e ele também fornece um número único, ok? Mas, normalmente, o que a gente faz, se você quiser um ARC, você está numa etapa provisória, aí você pode passar para as outras pessoas, mas normalmente depois a gente cria sempre um DOI. Tem alguma validação? Não. Então aqui, o que ele vai fazer aqui? Ele vai criar se está mostrando como se fosse um DOI que você está criando, mas ele só para teste aqui. Mas ele está válido e ele pode ser deletado a qualquer momento. Esse é um DOI provisório. Aí ele fala, se você criar um real, você tem que fazer uma conta. Mas isso é específico para quem trabalha na Universidade da Califórnia. Então, uma vez a gente criou o DOI, ele, teoricamente, nunca mais some. Então, ele é único e fica criado, esse número fica reservado para aquilo lá, e não é substituível por outro, tá? Ou seja, ninguém vai reaproveitar isso aí, tá? Então, a gente cria não dá para mudar mais, tudo está vinculado àquele arquivo, e, teoricamente, você não pode mais desistir de ter DOI. Então, todas as empresas, servidores de DOI, você não pode pedir para tirar mais. Uma vez que você publicou, já ele fica permanente. Tá? Então, aqui, o DOI é o mais importante. Se você quer criar esse ARC aqui, pode criar, pode compartilhar. Eu não sei quanto tempo que ele fica válido aí. Mas também é uma ideia de você estar trabalhando e você vai compartilhar com outros colegas o link para o seu artigo. Ok? Então, eu coloquei um exemplo. E agora, pessoal, eu queria mostrar para vocês como que a gente pode citar de uma outra forma também aqui. Por exemplo, se eu tenho esse DOI, que é o do Dutra e do professor Beto, eu queria citá-lo. Como que eu faço? Se eu adotar esse APA e da Associação de Psicologia Americana, eu basta ir nesse site aqui. Então, eu vou passar para vocês. Natália, um artigo de congresso que não tenha tido DOI, eu posso criar e colocar no seu Lattes? Essa é uma pergunta interessante, porque eu, como um NPT gerador de DOI, quando a gente faz os eventos, a gente acaba criando um DOI. E essa versão de DOI é única. Agora, eu fico um pouco na dúvida, na hora que você for publicar, se você não fizer nenhuma alteração, a revista talvez não ache bom o fato de já ter uma versão igualzinha.
Você faz essa leitura também, Beto? Vamos, Dutra. Não, o que eu estou falando é o seguinte, vamos supor que a gente cria um DOI, um artigo do evento do NPT. E aí eu vou publicar esse artigo em uma outra revista. Só que o DOI está direcionando ao servidor. A revista vai achar ruim disso aí, porque algumas até geram DOI. Eu acho que vai, Dutra. Eu acho que vai. Tá? Então, essa é uma dúvida que, antes de publicar, você tem que ver com a revista se ela se incomoda com isso. Porque a Natália está falando aqui, ela publicou num congresso e não tinha DOI. E aí ela podia entrar num desses servidores de DOI e aí gerar um DOI, e aí quando for no Lattes, ela só põe o DOI lá e não precisa pôr mais nada. A vantagem do Lattes é isso, né? Se você tiver DOI, fica mais fácil. Então, mas isso está relacionado com a revista. Eu, particularmente, acho que não pode. Mas a questão dela é diferente da pergunta que você me fez, né? Mas eu acho que não pode criar esse DOI e fazer essa referência. Acho que quem tem que criar efetivamente é a revista. Vamos supor que ela pôs no Congresso. O Congresso não tem a DOI. E ela não pretende publicar nada. Então, ela pode colocar um DOI e colocar no Lattes. O DOI, na verdade, é só um endereço. Quando você vai no Lattes, se tiver o DOI, ele já pega a informação e completa para você. Agora, se você for publicar esse artigo em uma revista, então você tem que perguntar para a revista antes. Ok? Professor, no caso, o ORCID, ele precisa do DOI, né? Ou então a gente vai ter que fazer o cadastro manual da publicação. Aí a minha pergunta foi bem direcionada a isso, porque eu já participei de um congresso internacional com alguns amigos, que a gente fez um artigo, foi aprovado lá, mas não foi gerado um DOI. E por isso eu não consegui ainda colocar Na verdade, não é que eu não consigo, eu consigo fazer o manual, né? Mas lá no ORCID, ele não vai fazer o direcionamento para a página de onde está sendo publicado, né, nos anais. Isso. É bem diferente, por exemplo, do que acontece lá no ENEGEP, né, que é o Encontro Nacional de Engenharia de Produção. Eles estão gerando o DOI. E aí, quando eles passam já o certificado, já mostra para a gente qual é o link, né? Você clica no DOI e ele já passa direto para o artigo dentro do próprio link, né? E aí, ele já gera? Olha que interessante. No ENEGEP, ele gera, e alguns outros também, né? Mas aí, a dúvida que, no caso, os senhores falaram, né, em relação a não poder, por causa de fazer frente a uma revista, acho que depende muito da revista, né? Porque, por exemplo, o ENEGEP é um congresso que tem fast track, e os artigos que estão lá, obviamente, eles vão ter que ser aprimorados para ir para uma revista, né? E um fast track que eu já participei, eles pediam exatamente isso, né? O número do DOI para cadastrar, justamente para fazer a ponte com o que já tinha sido publicado no Congresso. Então faz sentido isso, Natália, porque seria muito legal, quer dizer, se você publicasse em qualquer evento e tivesse esse link que qualquer pessoa pudesse acessar. E depois, se fosse uma revista, teria outro, sei lá, alguma coisa, porque é uma versão melhorada, né? Substancialmente, um artigo de congresso é diferente, né, de um da revista. O congresso é mais resumido, né? A ideia de mandar para o congresso é exatamente a gente incorporar melhorias, né? Então, eu estava por essa linha de raciocínio, mas como eu não tinha ciência até agora que eu poderia gerar um DOI,
A minha pergunta foi nesse sentido. Os congressos que eu participei, que já estão com os anais, enfim, eu posso gerar um DOI específico para o meu artigo que consta lá, e assim Pode. gerar um link? Essa Pode. era a minha questão, a minha dúvida. Então, depois a gente vai comentar em alguns lugares onde você pode fazer isso sem custo, tá bom? Ai, ótimo, professor, obrigada. Leonardo, você levantou a mão? O senhor acabou de responder minha pergunta, era isso que eu ia perguntar, assim, no caso, se eu precisar gerar um DOI, se há a possibilidade de gerar sem custo. E a outra pergunta era que a Natália fez, assim, por exemplo, se eu tenho um artigo publicado em evento do ano passado e dos anteriores, né? Eu posso gerar um DOI retroativo para eles? Pode, sem problema nenhum. Tá bom, obrigado. Era essa a pergunta, basicamente. Pessoal, então, vamos fazer um teste nesse programinha que eu coloquei esse link e vamos supor que vocês fossem citar o meu artigo, o meu dataset. Por favor, pessoal, alguém cita aí, porque não tem nenhuma citação lá. Não, vamos lá, pessoal. Então, esse aqui é só o formato APA. Então, se não for APA, não serve. Mas só para que vocês tenham uma ideia. Ó. E interessante desse link, eu posso montar aqui tudo bonitinho, tá? Então, eu vou citar um dataset, ponho os dados dele aqui, ou eu pego aqui, que está no chat, e coloco o endereço dele. E aí ele mostra aqui embaixo, olha lá. Aí eu clico ele, falo, ó, é esse mesmo. E aí ele já preenche aqui para mim. Tá? Tô vendo que ele não preencheu o meu nome. Será que está em outro lugar? Aí eu vou clicar para citar. É estranho. Não. Tá sem. Ah, não. Tem que. Esqueci de colocar o nome. O nome aqui das pessoas. É. Então ele já coloca alguma coisa e depois vocês vão preenchendo. Ok? Agora, eu queria comentar com vocês algumas coisas que são interessantes sob o ponto de vista de pesquisa. Primeiro, nesses slides, deixa eu colocar em... Aqui embaixo, acho que a gente já comentou isso, e você acha repositórios. Aí, um link mais abaixo é o da FAPESP, que mostra alguns outros links interessantes também. Então, se você quiser ficar sócio desse Crossref, que é o fornecedor aí maior dos DOI, e que ele pode ter filiados no mundo todo, qualquer um pode ser gerador de DOI, você pagaria $275 por ano. Ok? Agora, você pode pegar esses gratuitos aí, tá? O Figshare a gente pagou. Agora, eu vi alguma coisa que algumas pessoas não pagaram, eu não sei, porque a gente pagou.
Agora, o ResearchGate, embaixo, .net, e o Zenad.org, você pode acessar e gerar o DOI. Agora, esses dois servidores, eles são chamados de servidor pré-print, tá? E aí eu vou dar uma dica para vocês aí. Como o Leonardo falou, ele tem uns artigos antigos lá, não é? Então, esse servidor de pré-print, ele permite que você, além de gerar o DOI, ele permite que outras pessoas acessem os seus artigos e eles podem comentar, pode citar, porque hoje, não é, Leonardo? Você tem um artigo antigo lá, não serve para nada mais. De repente, você gera um DOI e, de repente, alguém acha o seu artigo lá nesse ResearchGate ou no Zenod, e aí ele vai citar o seu artigo. Agora, se a gente é antigo, não vai fazer mais nada com ele, pelo menos ganha um DOI e uma chance de alguém fazer a citação desse artigo. Então, minha sugestão, olha, tem um artigo lá antigo, você tinha que melhorar, mas não quero mais, taca no ResearchGate ou no Zenod. E aí gera um DOI, põe no Lattes e tranquilo, gerou mais uma produção, ok? Agora, dentro da academia, tem a pontuação, etc. Não, esse não é a pontuação, mas ele não deixa de ser uma produção. E se alguém citar ele, melhor ainda, porque se a gente olha no Web of Science, Scopus, o número de artigos sem citação é muito grande. Agora, pega tudo que você tem, antigo, coloca no ResearchGate, coloca no Zenod e joga no Lattes. Ok? Não vou pagar nada, então vamos lá. Ok, pessoal? Aí eu coloquei alguns repositórios e todos esses três, eles geram DOI. Eu estou vendo esse Dry Ed, ele está escrito que é uma organização sem fins lucrativos. Talvez eles também fazem de uma forma gratuita. Mas você está vendo que o preço ali, o custo para depósito, Big Share e o Dry Ed Under Consulting. O Zenod, free. Então, pessoal, corre para o Zenod. Ok? Agora, eu queria, são dois exercícios. O primeiro deles, eu queria saber se esses dois artigos, essas duas citações, está de acordo com o que a gente viu. E depois, eu queria que vocês fizessem a citação desse outro dataset. Então, são dois exercícios, já pus um exemplo como que faz. Então, o primeiro seria tudo ok, esse A e B. O segundo, como que eu faria a citação desse dataset, ok? Vamos lá, pessoal? Então, vamos dar aí 5 a 10 minutos, tá bom? Quem conseguir terminar, são... Então, primeiro, um comentário sobre A e B. Depois, o terceiro é como vocês citariam esse dataset aqui.
Pessoal, talvez uma informação importante seria em relação aos certificados. Os certificados, eles são emitidos desde que você submeta o DMP, tá? A gente vai dar as instruções para onde vocês vão submeter. Uma vez que fez a submissão, então a gente vai dar a nota e logo em seguida a gente vai gerar o certificado. É um certificado digital. A gente inicialmente manda para todo mundo para conferir os seus dados pessoais do certificado. E uma vez que vocês dão OK, ou seja, está livre de erros, a gente envia a versão oficial da USP. O certificado é o mesmo que usa para os diplomas USP, só que é para os cursos de difusão, ok? Então, tem o seu valor legal aí. Então, assim que vocês terminarem, por favor, dê um OK aí, depois de fazer essas 3 atividades. 2 é comentar a citação e o terceiro é fazer uma citação. Então, eu fico no aguardo. Se precisar alguma ajuda, é só falar.
E aí, pessoal, conseguiram? Eu estou querendo voltar aqui e pegar. Queria pegar a identificação. Bom, pessoal, vamos lá. Então, vocês observarem aí, no caso do APA, tem o nome do autor, o ano, o nome do dataset, a versão, e normalmente alguns você escreve dataset e tem o servidor, que eu imagino que esse ICPS é, e também o DOI, ok? Então, esse seria o padrão. Se você olhar esse primeiro, que tem os autores, o ano, agora eu imagino que esse seja o nome, eu não sei por que tem esse 2008, não sei se é o próprio título, e depois está escrito Long Term Ecological Research Network, que eu imagino seja o servidor de dados, não sei. O B tem muitos autores, tem uma informação, tem um ano, informação referente ao endereço, não há necessidade disso. Depois ele escreve dataset, available online nesse endereço, não vejo sentido isso, porque você tem o DOI lá embaixo, e eu não sei se esse ou imagino que seja o servidor, ok? No mínimo ali, não há necessidade de colocar local, cidade, mas alguns eles podem pedir. Nesse próximo aqui, então nós temos aqui os dois autores, Tognet e Shaneton, são os dois autores que eu posso colocar, né? E o ano, então, 2015, não, está disponível a partir de 2016. E o nome do artigo, vamos ver se a gente acha aqui. O título aqui embaixo, Data from Community, blá, 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 blá. E o Data Center está aqui. Então, a gente já tem o título, tem o Data Center e falta só o DOI, que está aqui. O Leonardo está colocando ali. Uhum. Então, o que eu diria, que na verdade,
vai depender muito da revista. Mas a gente sabe que esse segundo realmente está num padrão completamente errado. Mesmo os autores, entre os autores, é ponto e vírgula, né? E ele coloca alguns, eu não sei se ele está colocando o sobrenome primeiro ou segundo, realmente esse segundo, você tem razão, Leonardo, realmente está muito fora do padrão. Então, os nomes primeiro, depois colocou endereço, que não tem necessidade, colocou o Available Online, já tem o DOI, colocou cidades, estado, país, que normalmente não pedem, por exemplo, deixa eu ver aqui no APA também não pede isso, e no APA eles colocam dataset. Então, o que a gente observou aí, que é bem simples o processo, não tem que colocar muita coisa. Se você fez um DMP, não vai ter muito problema para citar. Ok? E na citação, normalmente pode ser colocado também a data de acesso. Então, a primeira coisa, pessoal, escolha o repositório apropriado, onde você vai publicar, né? Aí, nós vamos usar padrões comuns para dados, metadados, isso tudo está no nosso DMP. Se você usar um outro dataset, inclui a citação. E seria interessante também, quando você for publicar, você coloca os artigos que já foram publicados, que estão associados a esse artigo, se for o caso. Então, aqui, faça um bom DMP, que o resto vai ficar muito mais fácil. Aqui, eu não testei isso, mas eu trouxe para vocês. Existem algumas ferramentas, um caso específico aí, para dados ambientais, que permitem você criar os metadados que foram discutidos na aula passada com o professor Beto. Então, esse Morpho é um programinha online onde você vai preenchendo e ele monta um metadados padrão. Tá? E ele coloca também, isso no caso dados ambientais, um dicionário para você usar palavras-chave padronizadas. Então, esse é um negócio interessante aí, para que você use aquelas mais comuns, ou seja, você vai ser achado de uma forma mais fácil. E, com isso, a gente finaliza essa aula de hoje. Então, com essa aula de hoje, você já sabe como citar, já sabe onde cadastrar DOI free e mostrando que isso faz parte de todo um conceito dessa ideia de dar continuidade ao seu esforço através de outras pessoas e dar mais transparência aos seus achados na sua pesquisa. Ok? Então, se vocês que estão terminando o DMP, pode mandar e-mail. A gente vai ajudando nesse processo. De tal forma que na 10ª aula, vocês já tenham
ele pronto, e a gente pode, no último dia, discutir um pouquinho, e assim a gente finaliza o curso, e na semana seguinte a gente já passa o certificado para vocês aí. Tá ok? Não sei se vocês têm alguma dúvida aí. Se não, a gente encerra a aula de hoje. Ô, Dutra, eu tenho só um comentário. Enquanto você estava dando aula e o pessoal assistindo a aula, eu trabalhei um pouco nos DMPs, tá? Na verdade, a gente tem 3 DMPs aqui, e um que é o do Leonardo, que é das florestas urbanas, o da Laila, que é da Evaluation of Blood Donation, e tem o da Liliane, que ainda não começou. Tá? Então, são esses 3 DMPs que a gente tem aqui. Eu fiz alguns comentários do que estava preenchido já, tá? Então, tanto a Laila quanto o Leonardo tem um feedback aí, tá bom? A Laila, nós conversamos semana passada, ela fez essa pergunta, né? O DMP é uma questão que é um plano, né? Então, ela já tem os dados e ela está colocando como se fosse o arquivo de dados. Então, tenta fazer o exercício, Laila, de como se você tivesse ainda que coletar os dados, igual eu falei para você. Porque você está trabalhando com um plano, tá? Beleza. O que você tem para o arquivo de dados, tá ótimo. É só começar a montar o arquivo de dados para publicar o dataset. Tá? Mas o exercício nosso aqui no DMP é como se você fosse ainda coletar e pegar esses dados aí. Beto, é bem parecido que a gente fez, né, no nosso, porque já tinha sido feito a coleta. O certo, como o professor Beto falou, é a gente fazer esse processo antes de começar tudo. Mas já que a gente tem alguns dados, a gente pode publicar, não tem problema. Mas tem que fazer esse exercício como se a gente estivesse criando a partir de agora. Tá ok, pessoal? Então tá bom, pessoal. Eu agradeço aí a presença de todos e até a próxima aula aí. Se tiver dúvida, manda por e-mail e a gente retorna aí. Ok? Muito obrigado, pessoal. Obrigado, hein? Boa noite. Tá, boa noite. Tchau.